Do quinto ano, tudo bem? Professora Thaisa, Colégio Apoio, Língua Portuguesa, aula do dia 4 de novembro de 2020. Antes de iniciar a aula, eu quero dar um recadinho para vocês. Meninos, meninas, dia 9 de novembro, iniciaremos a volta das aulas presenciais. Mas é para vir para a escola aquele aluno que não tem nenhum tipo de doença crônica, tá bom? Se possui alguma doença crônica, não é para vir, é para ficar em casa, porque o grupo de risco não pode estar retornando às aulas. Professora, eu não sou grupo de risco, mas da minha casa, meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia pertencem ao grupo de risco. Então, continue em casa, que vai continuar com as videoaulas, tá bom? E com a entrega das atividades por semana. É para retornar quem não é do grupo de risco ou que nenhum familiar pertence ao grupo de risco. Vamos retornar com todas as garantias de saúde. Meninos, hoje no dia 4, eu tô com um probleminha no meu aparelho celular. Então, por isso que eu não vou atendendo vocês pelo celular. Amanhã, o aparelho já tá sendo consertado, amanhã volto normalmente no WhatsApp, tá bom? Vamos lá, verbos auxiliares. Verbos auxiliares. Os verbos auxiliares são aqueles que auxiliam na conjugação de outros verbos e por isso recebe esse nome. Então, a função deles é auxiliar outro verbo. Ele se reúne ao verbo principal na formação dos tempos compostos e nas locuções verbais. Os principais verbos auxiliares no português, na língua portuguesa, são o ser, o estar, o ter e o haver. O verbo auxiliar, ele não tem um sentido pleno, apresenta as descendências verbais, sendo flexionado, indicando o tempo, o modo, o número, a pessoa e o aspecto da ação verbal. O significado da ação verbal é transmitido pelo verbo principal. Então, o verbo auxiliar, a principal função dele é o quê? Auxiliar outro verbo. Exemplo de uso de verbos auxiliares. Eu vou falar um exemplo para vocês. O ator foi convidado para a gala. O verbo auxiliar é foi, o verbo ser. O verbo principal é o convidar, que é o convidado. Está chegando o avião da Paula. Verbo auxiliar, o está. Qual que é o verbo auxiliar? Está. E o verbo principal? Chegando. Conjugações dos principais verbos auxiliares. Olha lá, ó. O ser, o estar e o ter. Eu sou, eu estou, eu tenho. Você é, você está, você tem. Ele ou ela é, está, tem. Nós somos, estamos, temos. Vocês são, estão, têm. Eles ou elas são, estão, têm. Verbo auxiliar. O verbo auxiliar surge antes de um verbo principal ou de um verbo copulativo, de forma com que ele elabore um complexo verbal. Então, são dois verbos juntos que vão fazer o quê? Um complexo verbal. Olha o exemplo aí, olha. Eu vou pintar a casa. Vou é o verbo auxiliar, pintar é o verbo principal. Exemplo de verbos auxiliares: ter, ser, ir, estar, ficar, poder. O trabalho foi realizado pelos alunos. Qual que é o verbo auxiliar? O foi. E qual que é o verbo principal? Realizado. Tu não has de ajudar na pintura? Olha aí, ó. O has é o verbo auxiliar. Ajudar é o verbo principal. Não tenho tido tempo para ir ao cinema. Não tenho tido tempo para ir ao cinema. Verbo auxiliar. O verbo auxiliar serve para construir os tempos compostos. Os verbos ter e haver são dois verbos auxiliares usados, por exemplo, para formar o pretérito mais que perfeito composto. Ele tinha investigado, ele havia investigado. Meus amores, vou dar outro exemplo de verbo auxiliar. Eu tenho estudado para o exame. Tenho é o verbo do verbo ter, é um verbo auxiliar. Estudado é o verbo principal. Hei de conseguir aquele emprego. Hei é do verbo haver, é um verbo auxiliar. Conseguir é um verbo principal.
Meus amores, então estamos encerrando a aula de hoje sobre verbos auxiliares. Vocês vão ter que realizar as atividades lá do livro Assim Eu Aprendo o Verbo Auxiliar. Beijo, beijos, até a próxima!